Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esteja tudo certo com vocês. E a gente tá aqui hoje para falar de um tema que eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Eu acredito que essa aula vai ser mais rápida, então bora começar logo, né? Vamos falar de Escola de Frankfurt. Eu acho muito interessante essa parte, já é bem mais recente, né? A gente tá falando aqui sobre o início do século XX, então é uma coisa realmente bem mais recente. Vamos começar. Primeiro, falando um pouquinho sobre o que é a Escola de Frankfurt. Para começar, a Escola de Frankfurt não é uma escola física, não é tipo uma escola que a gente conhece. É uma escola de pensamento. Então, são pessoas que compartilham do mesmo pensamento, sabe? Eles pensam mais ou menos a mesma coisa. Então, é esse tipo de escola que a gente está falando. É tipo escola literária, por exemplo. Então, tá. Essa galera, ela buscava refletir um pouco sobre a sociedade contemporânea. E isso usando o marco teórico da teoria crítica. Essa teoria crítica é o quê? É basicamente a oposição à tradição racionalista, né? Essa tradição iluminista. A gente vai falar um pouco melhor disso já já quando a gente falar de razão instrumental. Então vamos ter calma, mas basicamente o marco teórico é a teoria crítica. Eles vão formular essa teoria crítica. Então, beleza. Eles falam, né, que esse uso da razão não necessariamente vai levar a um progresso. A gente vai comentar mais sobre isso quando a gente falar de razão instrumental, então podem ficar tranquilos. E assim, esses são alguns dos filósofos, na verdade, mais importantes do início do século XX. Então, realmente, é uma escola muito famosa e muito importante. E assim, uma coisa que é bem importante vocês terem em mente é que, na verdade, eles são muito influenciados por Marx, né? Por Karl Marx. E eles não são cegos pelo marxismo. Eles veem que o marxismo tem alguns problemas. Eles acham assim o marxismo em alguns pontos. Por exemplo, quando Marx fala assim, trabalhadores do mundo, univos. Então, essa frase, né, ele está basicamente dizendo para os trabalhadores do mundo se unirem e lutarem contra o sistema capitalista. Só que, assim, todos os trabalhadores, né, que deveriam se unir, eles estão alienados. Essa também é uma característica que Marx fala. Então, como que os trabalhadores vão se unir se eles não sabem nem por que eles devem se unir? Entende? E eles criticam algumas coisas que eles acham meio incoerentes na teoria marxista, né? Então, vamos continuar. Esse aqui eu vou passar bem rapidinho, só coloquei a fotinha deles a título de informação, coloquei algumas informações sobre cada um desses, né, pensadores que a gente vai abordar, mas aí eu vou passar mais rapidinho, porque aí vocês só leem depois, se vocês se interessarem por alguns, aí vocês vão e pesquisam mais. Mas então, temos Herbert Marcuse, Walter Benjamin, que ele é bem conhecido por causa dessa obra, né? A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, meu Deus, minha dicção péssima. Mas, inclusive, né, a gente vai falar sobre Adorno, Horkheimer, por exemplo, só que eles, né, essa escola de Frankfurt é localizada na Alemanha. E esse período foi muito perto da Alemanha nazista, né? Foi um período muito próximo da primeira, assim, na verdade, foi um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Então, estava naquele período, assim, entre as duas guerras. E Walter Benjamin, ele era judeu, né? Ele morava na Alemanha, justamente a escola de Frankfurt, localizada na Alemanha, enfim. E ele não conseguiu fugir, né? Ele não conseguiu ser exilado, né? Ele não conseguiu se exilar. E ele acabou se suicidando porque ele achou que ele ia morrer em algum momento, né? Que as pessoas, né? Os nazistas iam pegar ele e, tipo, matar, né? Levar para um campo de concentração, enfim. E ele preferiu se suicidar. E ele foi um dos únicos que não sobreviveu. Isso é um ponto bem triste. Já Adorno e Horkheimer conseguiram, né, se safar. Esse aqui é Adorno. E ele é muito importante porque ele vai criar essa obra junto com Horkheimer, chamada Dialética do Esclarecimento. E a gente vai falar sobre ela já já. Esse aqui tá vivo até hoje, maravilhoso, o Habermas, e ele é bem interessante, assim, de vocês darem uma olhada também sobre a teoria dele. Então, pesquisem. Ele já caiu no Enem, inclusive.
E aqui, Horkheimer, Max Horkheimer, não sei falar direito, mas é isso aí. Então, bora lá. Falando um pouco sobre razão instrumental. E aqui a gente puxa aquele gancho do progresso, do iluminismo e tal, então vamos lá devagarinho. Primeiro ponto. Calma que eu tô com os livros aqui para mostrar para vocês. Primeiro ponto. A gente vai falar sobre razão instrumental. E esse termo surge nesse livro chamado Dialética do Esclarecimento. Esse termo esclarecimento se refere ao iluminismo, beleza? Então, assim, século das luzes, iluminismo, esclarecimento, nananã. Então, tudo isso se refere ao iluminismo, beleza? Beleza. Então, esse livro, né, Dialética do Esclarecimento, fala sobre isso. Dialética, o que seria? A dialética é um movimento de contradição, digamos assim. Hegel fala sobre dialética, enfim, ele usa até um termo chamado Aufhebung, não sei falar alemão, mas na tradução é basicamente como se fosse supra-assunção. Então, é algo que se contradiz e se conserva ao mesmo tempo. Estranho, estranho. Mas vamos pensar assim, de uma forma mais didática. Vou usar tese, antítese e síntese para vocês entenderem melhor. Tese é uma ideia. Então, você tem a ideia de alguma coisa. Por exemplo, esse copo. Esse copo, a tese é que esse copo é rosa. A antítese é algo que é contra essa primeira ideia. Então, a minha antítese... calma. Pronto. A minha antítese é que esse copo não é rosa, mas esse copo, ele é rosa e roxo. Beleza? Essa é a antítese, porque é contra a minha tese. E a síntese é o resultado das duas. Então, é o resultado da tese e da antítese. E a síntese aqui poderia ser, por exemplo, esse copo é colorido. Ele é tanto rosa, quanto roxo, quanto branco, enfim, ele tem todas essas cores. Então, a tese, a antítese e a síntese é uma forma mais didática de vocês entenderem o que seria essa dialética, beleza? E essa dialética do esclarecimento é justamente isso, porque quando a gente vai falar de esclarecimento, né, no caso, quando a gente vai falar de iluminismo, o iluminismo, ele faz o quê? O iluminismo vai trazer para a gente uma ideia de que a razão é o principal. A gente viveu, né? A história passou por um período muito grande, né? Que foi a Idade Média. E a Idade Média falava que a fé era o centro do universo, que Deus era o centro de tudo, enfim. E quando a gente passa para esse período do Renascimento, o Renascimento já resgata a razão acima da fé. O Iluminismo, ele reafirma isso. O Iluminismo fala que a razão está acima de tudo. A razão é o que faz com que haja o progresso. E aqui a gente já pode lembrar, por exemplo, de Comte, positivismo. Foi uma das primeiras aulas que a gente teve. Então, por favor, lembrem. Então, assim, esse progresso, né, iluminista, né, positivista, kantiano, enfim, meu Deus, eu falei várias palavras, eu espero que vocês estejam entendendo. Mas, basicamente, o iluminismo, ele fala que essa razão, ela vai levar a gente para um progresso. E isso é comum a Comte. Ele pensa a mesma coisa, que a razão faz com que exista um progresso. Então, um progresso constante da humanidade. Beleza? Beleza. Só que, assim, um ideal iluminista que ficou muito famoso é esse de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, se a gente pensar, por exemplo, no século XX, né? Não tinha mais esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Se a gente pensar na Alemanha nazista, por exemplo, e a gente pensar no nazismo, as pessoas não eram livres, não eram iguais, não era algo fraterno. Entende que quebrou um pouco essa perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso pensando nesse ponto específico, né, da Alemanha nazista, por exemplo. Mas, assim, quando a gente pensa no positivismo e essa razão é uma via de mão dupla. Por quê? Porque a mesma razão que... Vou até passar aqui. Pronto. A mesma razão que ajuda a progredir é a mesma que causa uma regressão em algum ponto. Então, por exemplo,
Vou citar um exemplo que eu coloquei aqui escrito, que são os mais simples da gente entender. Se a gente pensar na bomba atômica. A bomba atômica foi uma coisa, né? Eita, meu Deus, calma, meu computador tá descarregando. Pronto, se a gente pensar na bomba atômica, por exemplo. A bomba atômica, ela foi um avanço da razão, né? Para criarem uma bomba tão poderosa, a razão ela precisava ser, assim, né? A racionalidade precisava estar no auge. Poxa, criaram uma bomba com alta potência. Mas assim, ao mesmo tempo que foi criada essa bomba, que é muito poderosa, ela não foi criada com um intuito positivo. Essa bomba, ela tem o intuito de causar uma grande destruição, uma destruição em massa, né? Então não é uma coisa boa. Vocês conseguem entender? Então, essa razão, ela é boa porque é um avanço na técnica, mas ainda assim ela é ruim, porque ela causa destruição em algum ponto específico. Se a gente pensar, por exemplo, mais uma vez no nazismo, os nazistas fizeram vários experimentos nas pessoas. Eles pegaram gêmeos e faziam vários experimentos, inclusive, se eu não me engano, é Mengele, que é um dos principais, assim, quando se fala nesses experimentos estranhos que fizeram em nome da ciência, né, com essas pessoas, né, no caso que seriam com os judeus. E se a gente pensar nesse ponto, por exemplo, não é nada ético, né? Eles faziam vários experimentos horríveis com as pessoas, enfim, em nome de um progresso na ciência, na saúde, por exemplo, mas que ainda assim estava prejudicando várias e várias e várias pessoas, né? Com, enfim, projetos muito estranhos e muita tortura, basicamente. Coloquei aqui uma frase, que é desse livro aqui. Estão vendo? Ai, meu Deus, calma. Esse livro aqui. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Ele é um escritor indígena, né? Ativista, enfim. E ele fala isso aqui nesse livro. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Então, aqui ele basicamente está dizendo que a mesma corporação que vai nos dar a salvação é a mesma que está nos botando em perigo. É a mesma que está fazendo com que a gente precise ser salvo. Entende? Então, à medida que avança a razão, que avança que o progresso ele existe, ainda assim a gente está regredindo em alguns pontos. Então, a gente progride e se destrói ao mesmo tempo. Eu espero que tenha dado para entender esse ponto. E vamos lá, vamos continuar. Agora falando sobre indústria cultural, né? Mas para falar de indústria cultural, antes eu preciso falar sobre revolução industrial, né? Porque a gente precisa falar desse primeiro termo, indústria. Então, a revolução industrial, ela se inicia ali no século XIX, na Inglaterra. E essa revolução, ela se caracteriza por ter mudado a forma de produção de bens na sociedade. Então, agora, os bens eles vão ser produzidos em grandes escalas, em grandes quantidades. Não é mais uma produção mínima, agora é uma produção muito grande, uma produção exagerada. Só que isso não impacta apenas no âmbito industrial. Não vai ser uma mudança apenas nesse âmbito industrial, mas vai impactar também o âmbito cultural. A gente vai entender um pouquinho já, peraí. Falando agora sobre cultura. A gente falou sobre indústria, vamos falar sobre cultura agora e depois a gente junta os dois termos para ficar tudo certinho na cabeça. Então, a cultura. O que seria a cultura? A cultura é tudo aquilo que foi criada por um povo, né? Foi criada pelas pessoas. E é acumulado ao passar dos anos. Então, a cultura é algo que permanece ao longo dos anos, né? Numa sociedade, enfim. E assim, não se trata apenas de coisas materiais, mas também de coisas imateriais. A gente pode pensar em monumentos, a gente pode pensar em valores, né? Os valores de uma sociedade, as crenças de uma sociedade. A gente pode pensar em livros, em artefatos. A gente pode pensar na culinária, na dança, em tudo isso. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, inclusive bem bairrista, né? Eu coloquei o carnaval, que é uma expressão cultural, o bolo de rolo também, o galo da madrugada, botei, né, o passinho, enfim. E tudo isso faz parte da cultura. Então, a gente tá falando da cultura pernambucana aqui, entendem? Beleza, então cultura é isso. É o que? Criado por um povo que permanece, né
assim, durante as gerações, enfim. E, de certa forma, caracteriza aquela sociedade. E botei outra frase aqui, agora, desse livro. Inclusive, eu estou mostrando esses livros porque são recomendações, tá? Esse aqui é Sapiens. E nesse livro, logo no comecinho, tem isso aqui. Cerca de 70 mil anos atrás, organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começam a formar sistemas ainda mais intricados, conhecidos como culturas. O desenvolvimento posterior dessas culturas humanas é o que chamamos de história. Então, é importante a gente conhecer a cultura, porque é a partir da cultura que se formou a história. Beleza? Então, a história da humanidade, ela existe porque a cultura também existe. A cultura, ela vai passando, ela vai mudando, obviamente, e vai se enriquecendo, e ao passar disso, a história, ela vai se formando, vai se criando, vai se modificando, enfim. Por isso que ela é muito importante. E agora, falando sobre indústria cultural, o termo inteiro. A indústria cultural, ela é o resultado das transformações causadas no âmbito cultural a partir da Revolução Industrial. Beleza, isso aqui já ficou claro para a gente. A gente sabe que tem um pezinho da Revolução Industrial e tem um pezinho do que é cultura, certo? Então, vamos lá. Em suma, né, esse impacto, essa modificação da Revolução Industrial na forma de se produzir os bens também mudou a cultura. Porque da mesma forma que os bens vão ser produzidos em larga escala, né? Vão ser produzidas de maneira exagerada, digamos assim. A cultura, ela também vai ser produzida da mesma forma. Então, a cultura, ela também vai se tornar uma mercadoria. Vocês lembram, por exemplo, que tudo vira mercadoria, certo? Na Revolução Industrial, as coisas começam a virar mercadoria, né? As pessoas começam a ter valor também. E valor monetário, eu falo. Então, por exemplo, a cultura agora, ela também vai ter valor. Ela também vai se tornar uma mercadoria. Há uma mercantilização da cultura. Então, assim, o sistema econômico, a gente está falando do capitalismo, irá produzir bens culturais como se fosse uma mercadoria, como se fosse algo para vender, entende? E essa mercadoria agora, que seria a cultura, né, essa venda da cultura, ela tenta abranger todos os públicos. Então, assim, não existe mais uma cultura relacionada a determinado grupo, a determinada faixa etária, enfim, não. Agora, tudo é para todo mundo. Então, a cultura agora, ela é feita para agradar a todos. E não mais uma cultura meio que específica, entende? Agora tudo é muito para todos, ao invés de ser para um grupo específico. Isso poderia ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que ela não é tão boa assim. Porque, na verdade, o intuito de abranger todos os públicos é fazer uma massificação do pensamento. Então, é meio que querer que todo mundo pense igual, todo mundo goste das mesmas coisas, para que todo mundo compre aquilo, né? Compre aquela cultura, compre aquela mercadoria, entende? Então, beleza. O objetivo agora, né, dessa indústria cultural não é mais... o intuito não é mais cultural, de apenas ser algo relacionado à cultura, mas a indústria cultural, ela visa o lucro. E esse que é um grande problema. E, além disso, outro grande problema é que visa a manutenção do pensamento dominante. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente falou, por exemplo, da teoria crítica, enfim, da razão instrumental, que, de certa forma, a teoria crítica, a razão instrumental e tal, acaba sendo um objeto de dominação, né, de certa forma, acaba sendo um objeto de dominação, e principalmente dominação política, a gente está falando sobre isso, sobre essa manutenção do pensamento dominante, beleza? Então, vou falar aqui algumas características da indústria cultural para vocês. Então, tá, a primeira, se torna um mecanismo de controle dos indivíduos. A partir do momento que você cria uma cultura, porque essa cultura é criada, é uma cultura que é relacionada ao mercado, né? Se torna uma mercadoria. Então, a partir desse momento que se cria essa cultura, ela se torna controle dos indivíduos, porque ela começa a fazer com que os indivíduos pensem da mesma forma, queiram consumir as mesmas coisas, e, enfim. Beleza, vamos continuar. Padronização dos gostos e interesses dos consumidores. E é isso que eu acabei de falar para vocês. Todo mundo vai pensar meio que igual, todo mundo vai querer as mesmas coisas.
Massificação dos produtos. Produtos fáceis de serem consumidos. Agora, a gente não vai ter aqueles produtos que você... Aquela cultura, na verdade, não vai ser uma cultura que você precisa pensar para entender. Vai ser algo muito mais fácil. As coisas vão ser muito mais fáceis de serem entendidas, de serem consumidas. E eu vou dar alguns exemplos depois. Então, aqui. Em suma, a indústria cultural irá tentar alienar o indivíduo a fim de que todos tenham os mesmos gostos e fazer com que eles comecem a consumir as mesmas coisas. E foi o que eu, falei aqui para vocês. E agora vamos para os exemplos, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Filme de terror. Filme de terror que todo mundo sabe qual personagem vai morrer primeiro. Ou então, quando você sabe, assim, que o personagem ele é burro e ele vai atrás da desgraça. Ele sabe, o que vai acontecer se ele for atrás daquele barulho, mas mesmo assim ele vai. E você sabe que ele vai, porque o filme de terror, ele já virou algo padronizado. Todos os filmes de terror são assim, entre aspas, né? Óbvio que não são todos. Mas vamos falar que a grande maioria dos filmes de terror são assim. Você sabe quem vai ser o primeiro a morrer, e além disso, você sabe que se a pessoa for atrás do barulho, vai dar alguma coisa errada, mas as pessoas sempre vão atrás do barulho. Então, é alguma coisa que você já sabe. Então, é de fácil entendimento, entende? Filmes de romance, que geralmente são todos iguais. Que ou as pessoas vão ser felizes para sempre, ou as pessoas vão viver numa desgraça eterna, assim, triste sem o outro, enfim, dor no coração. Então, sei lá, o personagem morre, ou então, não sei, ou ficam felizes para sempre, sabe? Ou é Conto de Fadas da Disney, ou então é tipo A Culpa das Estrelas, que algum dos dois vai morrer e vai ser um sofrimento eterno. A Culpa das Estrelas, Quem é Você, Alaska, e, enfim, tantos outros filmes de romance, sei lá, Como Eu Era Antes de Você, Querido John, que, enfim, por algum motivo, ou a pessoa vai morrer ou eles não vão poder ficar juntos, vai ser uma tristeza eterna, e todo mundo sabe que alguma desgraça vai acontecer, entende? Sim, eu gosto um pouco de romance. Então, tem um local de fala para falar sobre. Livros e séries e filmes, enfim, que você consome porque é fácil e porque é tranquilo, porque você não precisa pensar para consumir aquilo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou muito cansada e eu simplesmente busco algo fácil para ler ou para assistir, ou alguma música fácil para ouvir, enfim. E tudo isso porque é alguma coisa realmente fácil, é uma coisa tranquila, não preciso pensar, não preciso raciocinar para entender aquilo, entende? Então isso também faz parte dessa indústria cultural, porque é algo que não é feito para ser complexo, é algo que é feito para todo mundo entender, é algo que é feito para todo mundo consumir, para todo mundo gostar, beleza? E músicas que você só escuta uma vez e você sabe a letra inteira. Ou então, músicas altamente parecidas. São de artistas diferentes, mas as músicas são muito parecidas. Se a gente pensar no brega hoje em dia, por exemplo, o brega você escuta uma vez só, sei lá, uma vez só no TikTok, e você sabe ele inteiro, ou pelo menos aqueles 15 segundos. Você escuta a música uma vez, você já sabe aqueles 15 segundos do TikTok, entende? Você não precisa escutar mais de uma vez para você entender, porque todas são muito parecidas, todas as músicas são muito parecidas, e tem a mesma melodia, o mesmo toquezinho, então é uma coisa que é muito fácil de você consumir. E também é uma coisa, tudo que eu falei aqui agora não está relacionado a um público específico, mas para todos eles. E, de certa forma, faz com que todo mundo pense a mesma coisa, enfim. Mas aqui também a gente pode ver a influência da mídia, Se a gente vê, por exemplo, que a mídia ela tem muita influência em tudo isso, A partir do momento que tudo isso, a indústria cultural aqui, a gente está falando de filmes, séries, enfim, tudo isso é veiculado pela mídia. E quando a gente fala, por exemplo, da manutenção do pensamento dominante, a gente pode pegar esse exemplo aqui. Eu coloquei, na verdade, 2 exemplos, que no caso é uma propaganda, Getúlio Vargas, ele criou, o DIP, que é o Departamento de Imprensa em Propaganda. Então, ele usava o DIP como forma de propagar coisas boas sobre o seu governo. Então, no rádio, enfim. Então, as pessoas que ouviam só sabiam as coisas boas do governo e, de certa forma, achavam que o governo estava sendo ótimo, Isso durante a ditadura do Estado Novo. Então, assim, inclusive aquela foto ali com as crianças e tal, é para mostrar também que as crianças gostavam daquele governo, eles estavam muito felizes, enfim. Então, essa mídia impulsionou bastante esse pensamento, fez com que esse pensamento dominante ele continuasse. E aqui eu peguei outro exemplo de jornais que falam, que no caso é esse jornal Diário da Manhã, um jornal pernambucano, criado por Carlos Lima Cavalcante e o irmão dele, mas que principalmente foi Carlos Lima que continuou com esse jornal,
E aqui tá falando, né, esse jornal, se eu não me engano, é de 71, que é um jornal especial que fala sobre a Revolução de 64. Eles falam, né, no caso, que o golpe de 64, a ditadura militar, na verdade é uma revolução. Então, esse jornal propagou, né, esse golpe como uma forma de revolução. Então, eles falam, aplaudimos confiando e construindo, enfim. Então, você vê aqui, por exemplo, uma indústria, né, Sarcoli, de engenharia civil. Você vê aqui como se a revolução fosse progresso, enfim. Então, é uma forma também dessa mídia, né, que é impressa, ela continuar, digamos que, de certa forma, massificando os pensamentos e mostrando para as pessoas, digamos, o que seria o bom e continuando esse pensamento dominante, entende? E aqui eu coloquei mais algumas fotos que a gente pode ver, por exemplo, a razão instrumental. Então, aqui a gente tem a destruição depois da bomba atômica, a gente tem aqui a bomba atômica em si, né, o efeito dela, aqui embaixo também. E aqui eu coloquei umas fotos também sobre uma charge sobre o desmatamento e uma foto que mostra, né, exatamente o desmatamento. Então, assim, tudo isso em nome de um progresso que, na verdade, só faz impactar a realidade das pessoas, entende? Então, é uma coisa para a gente pensar também. E aqui, né, vestibulando também a gente. Eu, infelizmente, não consegui pensar em muitas coisas para colocar de indicação para vocês. Mas eu coloquei esse filme Tá Chovendo Hambúrguer, porque no início essa máquina, ela serve como algo bom, né? As pessoas veem aquilo como algo bom, tipo, poxa, tá dando comida, enfim, nananã. Só que em seguida, essa máquina, ela deixa a população obesa, essa máquina também se revolta contra a galera e tal. E, sei lá, querem destruir aquela máquina, só que a máquina, ela ganha vida e ela não consegue fazer com... Tipo, ela se volta, né, contra o criador e tenta brigar lá com o criador, enfim. E tem esse outro filme que eu ainda não assisti, mas eu achei muito interessante. Eu tava vendo o trailer, que se chama A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Ele é um filme recente, aparentemente. E ele lançou na Netflix. Eu acho que há pouco tempo. E eu pretendo muito assistir esse filme logo. Mas ele fala bem dessa pegada de que, tipo, os seres humanos, eles criaram as máquinas, mas que as máquinas vão se revoltar contra os seres humanos. E é bem interessante, porque a gente vê essa perspectiva da razão mesmo, né? Então, assim, a razão que fala desse progresso, que as pessoas, né, que tudo precisa progredir, enfim, né, tudo em nome dessa razão e tal. A gente tem a inteligência artificial e tantas outras coisas. E no final é meio que essa racionalidade que foi criada pelo ser humano vai se voltar contra ele. E tem vários filmes, né, de ficção científica que falam sobre isso. Eu estava até falando um pouco sobre isso com meu pai, que ele gosta muito desse tipo de filme. Ele estava até me indicando alguns. E eu preciso dar mais uma olhada para poder indicar para vocês. Mas tem um que é bem antigo também que fala sobre isso. Eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que ele existe. Que é essa mesma pegada, de que o ser humano ele vai criar um robô, por exemplo, que ele tem a função de ajudar o ser humano, mas que em determinado momento vai se voltar contra ele. Enfim, é bem interessante. E aqui eu quero saber como é que vocês estão se sentindo depois dessa aula, se vocês estão bem, se vocês não estão, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Enfim, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né, de estudar e entender, espero, sobre a escola de Frankfurt, sobre esses carinhas que eu apresentei para vocês, sobre esses tópicos, né, essa teoria interessante, essa teoria crítica. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!